novo. Quarta-feira, às 12h30, é o nosso encontro marcado aqui, nosso bate-papo sobre atendimento de nutrição, sobre motivação de pacientes ao longo do tratamento, adesão às condutas, mudança de comportamento e a queridinha, que é a gamificação. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai discutir sobre um trabalho que foi publicado recentemente. E esse trabalho ele dá uma perspectiva de metodologia sobre a utilização da gamificação. Nessa metodologia tem várias abordagens, mas foi um diferencial da metodologia foi a utilização de gamificação para a redução de biomarcadores aí metabólicos em crianças com sobrepeso e obesidade. Então, quem está ao vivo aí comigo, seja muito bem-vindo. É muito bom ter vocês aqui ao vivo, faz muita diferença para mim. Quem está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo também. Eu concluí hoje pela manhã a leitura desse artigo. Eu vou disponibilizar o link do artigo aqui no comentário do Facebook, nos comentários do Facebook. E no Instagram, eu vou colocar nos meus stories, aquele arraste, para vocês conseguirem ter acesso a esse artigo, ok? Então, eu vou conversar com vocês sobre uma proposta de metodologia que foi publicada recentemente. Para ser mais específica, foi publicada no dia 3 de junho de 2019, ou seja, é desse mês. E essa metodologia, foi como se fosse um primeiro passo do método que eles vão testar. E eles vão começar esse estudo e a gente vai ter a resposta desse método daqui a um ano e meio. E o que eu quero reforçar para vocês aqui? É muito importante vocês terem clareza que vocês estão diante. Isso corrobora com várias coisas que eu venho dizendo aqui sobre estratégias de gamificação para mudança de comportamento. Utilizar a gamificação para criar de verdade um hábito nas pessoas, porque o processo de criação de hábito ele vem por repetição. E muitas vezes as pessoas não criam um hábito porque elas simplesmente perdem a motivação de repetir aquilo ali. E a gamificação ela vem para tornar isso mais leve, mais envolvente e mais instigante para quem está fazendo. Então, esse artigo que eu estou discutindo agora, ele foi publicado o método, e essa intervenção vai ser uma intervenção que vai durar 1 ano e meio. Ou seja, a gente vai ter a resposta disso daqui a 1 ano e meio. E aí eu pergunto para vocês, quem são vocês, né? Quais profissionais qual profissional que eu quero ser? Eu quero ser um profissional que já começa a inovar, que tem um problema e simplesmente vai buscar pela solução daquele problema, que vai fazer acontecer, ou eu vou ser um profissional que estou com um problema, mas não vou tentar fazer coisas diferentes, e aí eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Qual que é o problema que a gente tem hoje, né? O que eles colocaram como grande motivo desse artigo? Esse estudo, ele vai ser desenvolvido na China. Por que vai ser desenvolvido na China? A obesidade tem crescido no mundo inteiro. E na China, a China entrou nessa onda também. E a obesidade tem crescido também agora na China. E ficou provado que crianças obesas, elas estão mais propensas a ter doenças metabólicas que os seus pares não obesos. Para vocês terem uma ideia, 90% dos adolescentes obesos, eles tinham pelo menos um marcador de síndrome metabólica. E 56% dos adolescentes obesos tinham pelo menos 2 marcadores de síndrome metabólica. E o risco de doenças metabólicas dentro de quando a gente é adulto, ele é formado na infância. Então, alguns estudos mostram que a anormalidade metabólica nas crianças obesas, elas são grandes preditores, é um preditor significativo para o desenvolvimento de doença cardiovascular e outras doenças crônicas na vida adulta. E aí, o que eles identificaram também? Eles identificaram que
exercícios físicos de moderada ou de alta intensidade, eles foram mais significativos e mais eficazes na intervenção e na regulação desses biomarcadores metabólicos do que atividades leves diárias. Então, isso já foi provado também. Só que o que acontece? Nos estudos de longo prazo, os pesquisadores perceberam que é muito difícil você coletar o resultado de longo prazo porque as pessoas simplesmente não aderem. A motivação a começar a fazer exercício e continuar fazendo exercício, que é uma coisa maravilhosa para o tratamento dessas crianças com sobrepeso e obesidade, eles têm pouco resultado porque tem uma intervenção ali, durante a intervenção as pessoas vão lá, até fazem, só que depois da intervenção, como o negócio fica mais ou menos, fica mequetrefe, aquilo não vira hábito. E o fato de não virar hábito é prejudicial. E aí, diante desse problema, o que esses pesquisadores chineses quiseram testar? Eles colocaram assim, bom, exercício de moderado a intenso é o melhor para diminuir esses marcadores, esses biomarcadores metabólicos. Só que isso eu preciso de um profissional acompanhando de perto, então tem um alto custo ali. A adesão tá horrível, a adesão de longo prazo tá horrível. E aí eles criaram um programa onde tinha a combinação de gamificação e incentivos sociais que já se provaram ser promissores para aumentar o engajamento e aumentar o efeito das intervenções no longo prazo. Por quê? Eles não criaram um programa de intervenção qualquer, que tipo assim, eu te coloco ali no meu grupo de estudo, vou fazer uma intervenção com você e vou te dar as orientações tradicionais. Não, eles colocaram como diferencial desse programa de intervenção a utilização da gamificação e dos incentivos sociais, que eu vou explicar para vocês o que foi isso, como que eles fizeram isso, para aumentar esse engajamento, para que nesse processo de intervenção, eles não só tenham aquele resultado imediato na redução dos biomarcadores metabólicos, mas que eles já se posicionassem de uma forma que as pessoas desenvolveriam ali um hábito. Ou seja, eles desenharam todo o programa para que, durante os 6 meses do projeto de pesquisa, o hábito de praticar atividade física, que eu vou explicar qual foi, fosse consagrado na vida das pessoas. O que mais me chamou a atenção nessa publicação foi a forma, sabe, que eles desenharam o programa. E agora eu vou entrar no como, tá? Porque eles colocam, nesse link que eu vou enviar para vocês, tem tudo isso que eu tô falando, mas eu quis fazer a live para poder ir comentando com vocês alguns aspectos e muitos conceitos que eu passo aqui, tá? Às vezes eu passo alguns conceitos e eles corroboram com vários conceitos que eu tô passando aqui para vocês. E aí, olha só isso aqui, que maravilhoso. Gente do Instagram, vocês me desculpem de não estar olhando para vocês, mas é porque eu fiz algumas anotações de coisas que eu achei importante, e aí eu fui marcando aqui no artigo, por isso que eu não estou olhando para vocês. Vamos entender como que eles fizeram isso. A amostragem, essa amostragem vai contar com 420 crianças. Então vai ter um grupo controle e vai ter um grupo de intervenção. Como que eles vão fazer essa intervenção? Porque eles queriam fazer uma coisa de baixo custo. O grupo de intervenção, ele vai acontecer da seguinte maneira. Lembra que eu falei, né? Eles vão, no final das contas, eles querem colocar o hábito de fazer atividade física. E a atividade física intensa, porque ela já foi provada cientificamente que é um resultado para diminuir biomarcador metabólico e, no futuro, prevenir risco de doença crônica nessas pessoas na vida adulta, ok? E aí, como é que foi o desenho desse negócio todo? Os critérios de aceitação, eu já falei para vocês aqui como é que vai funcionar. A criança tem que ter sobrepeso, tem que ter obesidade, ela tem que ter, ela não pode ter algum aspecto médico para não poder fazer atividade física, e aí vai. Cada criança, ela tem um assistente nomeado. Então, a pessoa que participa daquela intervenção, ela tem um assistente que é o pai.
Eles usaram uma plataforma, eles vão usar uma plataforma para relacionamento que chama WeChat. O WeChat é como se fosse um Telegram nosso. É o Telegram que eles usam lá na China, tá? Então, eles usaram essa WeChat, que é uma plataforma de mídia social para você trocar mensagens. A mesma coisa que o nosso Telegram, o nosso WhatsApp. Então, eles foram colocados lá, eles vão receber, o exercício que eles vão fazer é a corda. Por que eles escolheram colocar como a prática de exercício a corda? A corda, ela é um exercício de moderada a intensa, é uma atividade de moderada e intensa. Ela é muito interessante para as crianças, porque ela estimula o crescimento das crianças. Além disso, a corda é uma coisa super popular na China, então eles usaram uma coisa que é popular para essas crianças. E lá na China, nessa cidade específica que eles estão fazendo, nas escolas infantis, eles têm atividade física, aula de educação física, que dura 45 minutos. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças de 5 a 17 anos, elas façam uma atividade física de intensa moderada de mais ou menos 60 minutos por dia. Então, por isso, no estudo, eles escolheram dar como missão principal as crianças tinham que pular a corda, 1000 cordas, todo dia. Isso dá mais ou menos de 10 a 15 minutos pulando corda, tá? Só para vocês entenderem por que eles colocaram isso, por que eles colocaram a corda. E aí, essas pessoas, elas foram divididas em grupos dentro de um Telegram ou de um WhatsApp. E esse grupo, eles fizeram um teste antes de quantas pessoas mais ou menos tinha que ter para ter um bom relacionamento dessas pessoas. Porque lembra que a base desse programa é a gamificação e as interações sociais. Porque o que eles querem, gente, o que eles querem é aumentar a adesão. Eles já sabem que se fizer exercício vai melhorar os biomarcadores metabólicos, blá, 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 blá. Só que o grande problema é a falta de adesão. Então, a gamificação e as interações sociais, elas vêm para aumentar essa adesão. E aí eles fizeram um teste e dividiram em 2 grupos que vão ter ali de 6 a 7 pessoas. Quem que participa desse grupo? São as crianças? Não, não são as crianças. Quem participa desse grupo do Telegram, que é o WeChat, são os pais, os responsáveis das crianças. Então, é lá que eles vão reportar qual que foi o resultado das crianças, tá? Como que acontece? Vai acontecer a intervenção e o incentivo social ali? Primeiro, eles foram agrupados, né? Isso aqui é a estratégia de incentivo social. Eles foram agrupados, eles precisam se relacionar com pessoas que estão mais ou menos com o mesmo problema. Então, de 6 a 7 membros no grupo, e para classificar, eles foram colocando de acordo com o IMC, a idade, sexo, e aí eles foram identificando isso para melhorar a interação entre os parceiros. Quem participa do grupo são os pais das crianças. Aí eles fizeram uma reunião inicial, depois que eles foram separados em grupos, fizeram uma reunião inicial para que tudo fosse explicado. Então a criança ela vai ter que pular 1000 cordas por dia, ela vai ter algumas outras coisas que eu vou explicar quando eu estiver falando como que é o esquema de gamificação que eles utilizaram. Então foram ali explicando e fizeram algumas interações para as pessoas já irem se familiarizando, as pessoas se tornando amigas e tudo. E aí, cada grupo tinha um líder, ou seja, os pais das crianças participavam do grupo, que iam reportar as informações, e cada grupo tinha um líder, tá? Porque o líder, ele tinha atribuições especiais dentro daquela intervenção. Todo dia, até as 22h30, o líder, o pai de cada criança, tinha que reportar dentro lá do Telegram nosso, que é o WeChat, eles tinham que desenvolver pelo menos uma interação com o grupo, elogiar alguém que está fazendo, que fez acontecer. E eles tinham que reportar os dados do acelerômetro da criança. Cada criança ganhou um acelerômetro, que é um materialzinho que você coloca no tênis, porque ele conseguia identificar o nível de atividade física dessa criança, tá? Responsabilidade. Como que foi criado um sistema de responsabilidade ali? O líder de cada equipe foi implementado,
E ele é responsável por lembrar os membros para completar a tarefa diária. E também para falar, tipo, parabenizar as pessoas. Então, o líder está funcionando ali. Como essa intervenção dura mais ou menos 6 meses, dura 6 meses, mais ou menos não, a intervenção vai durar 6 meses, então a cada mês vai trocar o líder, porque lembra que são de 6 a 7 membros? Então, a cada mês vai entrar um novo líder. A discussão em equipe, né? As dicas saudáveis vão ser postadas. Então, imagina que você está fazendo isso. Aí você é nutricionista. Aí você vai e manda lá as dicas saudáveis. Eles vão postar essas dicas, que é tipo uma educação nutricional relacionada à alimentação ou outras coisas, de hábitos saudáveis ou nutrição e alimentação. E eles mandam isso toda sexta-feira. E os participantes, eles são orientados a ler e se comunicarem em equipe sobre os seus ganhos, sobre as barreiras, as dificuldades que eles estão colocando. Então, na sexta-feira, os pesquisadores mandam informação e as pessoas que estão participando, elas são convidadas a discutirem sobre aquele tema. Como que ficou o projeto de gamificação desse negócio? Eles usaram pontos, classificação, distintivos, punição e recompensa, tá? Como? Como que eles usaram pontos? Então, toda semana, os membros e das equipes, eles são recompensados pelo sucesso da atividade. Então, qual que é a atividade? A atividade, ela tem 4 partes. Então, tem apoio dos pares, relatório diário, que eles têm que mandar o relatório se fez ou se não fez, competição de fim de semana e leitura, que são, tipo, gorjetas. Eles têm que estimular. É como se eu estivesse estimulando o grupo a compartilhar conteúdo também, compartilhar informação legal. Então, por exemplo, são 4 atividades que eles têm que cumprir, né? Então, se eles elogiarem alguém do grupo, falarem alguma coisa, eles recebem 5 pontos. Todo dia que alguém fizer um elogio, ganha 5 pontos. Ou seja, ao longo da semana são 35 pontos. O reporte diário também vale 5 pontos. Então, ao longo da semana, tem também 35 pontos referente ao reporte diário, das cordas, se pulou, se não pulou. A indicação de leitura, ou de informação, ou de alguma coisa saudável, também vale 5 pontos. E tem o chefão de fim de semana. Gente, imagina eu vendo esse artigo. Eu começo até a tremer de tanta alegria. Eu falo, meu Deus, eles vão... A gente já tá fazendo isso. Olha como que a gente tá evoluído. E aí, ao longo das semanas, as pessoas podem fazer ali até 120 pontos. E aí eles criaram os distintivos. Então a pessoa, ela começa como bronze, mas à medida que ela vai acumulando pontos, ela pode ganhar a medalha ela pode upar para prata, ouro ou platina. Eles usaram platina, eles usaram uma 4ª medalha aqui. Como que funciona o ranking? Toda semana, cada membro de uma equipe e todas as equipes são classificadas de acordo com os pontos finais. Então, eu tenho o ponto individual, eu tenho o ponto da equipe e eu tenho o ponto geral. E essa classificação, esse ranking de todo mundo que está participando, ele é anunciado todos os domingos. Então, o ranking funciona assim. Vocês entenderam o esquema de pontuação e o ranking funciona assim. Os emblemas, que são os distintivos, tá? Então, pontos diferentes vão definir os distintivos diferentes. Então, a equipe e cada um vai ganhar a sua medalha. Tudo começa no nível bronze. E o nível mais alto vai até a platina. Quanto maior o ponto, maior o nível. Além disso, os indivíduos avançados concedem certificados para motivar e encorajar os participantes a competirem uns com os outros. Então, a ideia dos distintivos, dos emblemas, cada um vai tendo seu emblema, isso vai dando a ideia de progresso, né? E esse relacionamento vai se nutrindo. Como que funciona a punição? Então, eles trabalham aqui com a punição. Então, se um membro não terminar a tarefa diária ou esquecer de fazer, a pessoa será convidada a fazer algumas apresentações no grupo do WeChat. Por exemplo, postar uma mensagem de voz,
fazer tipo uma comédia stand-up ou um vídeo de dança. É tipo assim, a pessoa vai pagar mico, entendeu? Percebam bem que a pontuação, o ranking, tudo é pela ação da pessoa e não por um resultado específico. Tá vendo que aqui o negócio é para trabalhar a obesidade infantil, mas em nenhum momento ninguém tá falando que a criança vai ganhar ponto ou perder ponto se ela perder o peso ou não. Isso é muito importante, gente. Lembra que eu sempre friso, métricas moldam comportamento. Aqui, a pontuação, a recompensa, o ranking, ele é feito como se fosse um jogo. Ó. O jogo funciona assim, essas são as regras do jogo. A pessoa que pula corda, que faz o reporte diário, que faz as coisas acontecerem, elas ganham pontos. Então, à medida que as pessoas entram em ação, elas recebem recompensa. E se elas não fazem, elas são punidas. A punição aqui é tipo pagar um mico, entendeu? Além disso, se o líder da equipe deixar de pedir ao colega da equipe a tempo, o líder também vai precisar pagar o mico. Então, utilizar o desempenho como punição é um projeto original e pode não apenas incentivar os participantes a seguir as regras, mas também evitar constrangimentos e melhorar ali a conformidade, ou seja, aumentar a adesão das pessoas àquele projeto. Como que eles usam a recompensa? Uma vez por mês, cada membro da equipe que acumular os pontos mais altos será recompensado com um diploma. Então, o membro da equipe que tiver a melhor pontuação no final do mês ganha um diploma. Além disso, a equipe que recebeu maior ponto vai receber crachás correspondentes com seu nome lá no grupo do WeChat. E ele será mostrado em um placar. Então, é tipo assim, fazer uma representação visual e as pessoas estão sendo reconhecidas ali em público. Lembra que eles estão usando gamificação e o incentivo social, o relacionamento entre pares, tá? Como que funciona a competição? Todo final de semana, cada equipe vai realizar uma competição que pode ser online ou offline. Tipo assim, as pessoas moram perto e aí a competição elas vão fazer ao vivo, elas não vão fazer de forma virtual, elas podem se encontrar para fazer. Elas vão estimular os colegas porque fazer aquilo no fim de semana vai garantir ponto para a equipe. Então, eles vão se envolver em um trabalho em equipe. E o que é a competição de fim de semana? A competição de fim de semana é o número de cordas que as pessoas conseguem pular por minuto. Ou seja, ele coloca o chefão, a competição do fim de semana, como a performance. Se a criança está lá pulando 1000 cordas todo dia, vocês concordam comigo que com o passar do tempo, essa criança vai conseguir pular corda cada vez mais rápido? Então, a competição do fim de semana é quantas cordas a criança vai conseguir bater em 1 minuto. Então, ela dá uma ideia, é tipo assim, é legal, entendeu? Tipo, imagina se fosse você. A gente tá falando aqui de criança, mas imagina você participando desse negócio. O que eu acho mais legal de tudo é que eles estão incentivando a criação de um hábito. Por quê? Tem 500 mil intervenções, mas quando a gente foca na criação de um hábito angular, com certeza vocês vão ver, se você ler o artigo na íntegra, você vai ver que eles estão olhando vários indicadores. E tem o indicador também relacionado aos hábitos alimentares. Então, quando a gente vai e desenvolve aquele hábito angular, foi exatamente o que aconteceu comigo, por isso que eu fico empolgada, que é o hábito angular de fazer atividade física, isso vai influenciando em várias outras áreas da sua vida. E aí, simplesmente, você começa a comer melhor, porque você está preocupado, você está fazendo atividade física, está preocupado com a performance, porque no final de semana, vai ter a competição no final de semana e você quer pular a corda mais rápido, você quer ganhar o jogo, entendeu? Então, eles usam a competição nesse sentido. Então, você vê que tem um negócio, né, que é o casamento perfeito entre uma prescrição, que é o que a gente precisa que a pessoa faça, com a mudança de comportamento. Porque em várias outras publicações, tanto a gamificação quanto os incentivos sociais, eles foram colocados como coisas maravilhosas para estimular a constância, a consistência. E como que um hábito é formado? Quando você repete. Só que repetir é um saco, uma merda, ficar repetindo. Então, fazer isso de forma diferente, usando os elementos da gamificação, muda o jogo todo, entendeu? Muda o jogo todo desse negócio.
E eu não vejo a hora de dar daqui 1 ano e 6 meses para eu ler todos os resultados desse artigo, porque para mim foi um presente. Foi um presente. A Rafaela, minha irmã, ela trabalha comigo e ela é responsável por algumas partes em relação ao conteúdo. E aí, essa semana eu pedi para ela, falei, Rafaela, eu quero que você faça mais um levantamento bibliográfico aí sobre tudo de utilização de gamificação. Quando eu vi esse artigo, meu coração quase palpitou. Meu coração quase palpitou. E se vocês forem parar para pensar em tudo que eu tô falando para vocês, vocês concordam que são coisas que a gente pode fazer agora? São coisas que você pode fazer agora. Não é nada de outro mundo, não exige uma mega tecnologia, é só uma estrutura diferente. E por que eu falo da importância da gente criar um programa de atendimento, né? Qual é o benefício de você ter um programa de atendimento? Porque se você criar uma coisa com início, meio e fim, definir ali o que é o indicador essencial, o que você quer, qual é o problema que você quer resolver, e criar uma estrutura para fazer as pessoas seguirem e realmente formarem hábitos, isso faz toda a diferença para o resultado dessas pessoas. E a gamificação ela já se provou como uma estratégia extremamente eficiente para você conseguir aumentar o engajamento e, ao mesmo tempo, aumentar a consistência, que é tudo que a gente precisa para um hábito ser formado. Eu estou muito feliz com essa live, muito feliz com esse artigo, e eu queria saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Vocês gostariam que eu discutisse quando chegar alguma coisa nova, assim, algum artigo novo sobre gamificação, sobre mudança de comportamento, sobre criação de programas de atendimento? Isso faz sentido para vocês? Vocês acharam isso chato? Me deem um feedback, porque, assim, é muito importante esse feedback de vocês, porque senão eu posso achar, tipo assim, vocês estão vendo a minha cara, como que eu fico, né? Tipo, a louca. Mas às vezes não é uma coisa que vocês querem que eu faça. E eu preciso saber. Porque do outro lado aqui, na minha vida de empreendedora, entender o que tá fazendo sentido para vocês ou não, é muito importante para mim, tá? É muito importante para mim. Porque senão eu fico fazendo uma coisa que não faz sentido para as pessoas. E aí, não faz sentido para tudo que eu tô fazendo, pro meu trabalho. É a mesma coisa que você postar nas suas redes sociais para os pacientes e é uma coisa que não vai fazer sentido para eles. E aí é ruim, né? A gente fica com uma sensação de, ai meu Deus, o que eu vou fazer de diferente então? Porque eu preciso melhorar, não é? Eu coloquei o link aqui nos comentários do Facebook. Eu vou colocar agora, vou subir o link lá nos stories do Instagram também. Se você está me assistindo aqui no Instagram, printa essa tela e me marca, fala, Marcela, amei essa live, sei lá, me dá sinal de fumaça para eu saber que você gostou, combinado? Printa essa tela aqui, vou fazer uma carinha bonitinha e me manda um sinal de fumaça, me marca lá, @MarcelaParreiras, live quarta-feira 12h30, amei, para eu saber que vocês gostaram. Quero agradecer a todo mundo que está ao vivo aqui comigo e eu espero vocês na próxima semana. Reforço que todo esse conteúdo, tudo que a gente faz aqui é muito legal, mas o legal mesmo é quando vocês pegam o negócio e colocam em prática. Porque não adianta nada eu falar, eu empolgar, se isso não vai virar uma realidade da sua prática clínica. Então, informação boa é informação aplicada. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês apliquem, porque isso é ouro. Isso é ouro. Vocês têm noção que isso é ouro? Vocês têm noção que isso é, tipo, futuro? É um acesso a uma coisa que, nesse momento, não é popular. Talvez você me ache doida, às vezes, essa menina louca, falando desse trem de gamificação. Não é uma coisa que é popular. Ninguém sabe o que é isso. Só que é a sua oportunidade de começar agora a fazer uma coisa diferente. Porque eu tenho certeza que amanhã isso vai virar comum. E aí, você quer ser pioneira ou você quer entrar na onda quando o negócio já tiver pegado fogo? Eu desejo que vocês sejam pioneiros. Que vocês comecem agora a fazer a diferença na vida de vocês e dos pacientes de vocês. Tá bom? Beijo enorme. Para quem é de BH, vou estar amanhã numa palestra lá na UFMG. Gostaria muito de te ver por lá, viu?
Se você quer saber mais sobre criação de programa de atendimento nutricional, dá uma olhada e faz a sua inscrição, porque eu vou fazer nos dias 8, 10, 12 e 15 de julho um treinamento online e ao vivo sobre a criação de programas de atendimentos que fidelizam os pacientes até a alta. Eu fiquei muitos anos da minha vida fazendo isso. Eu era especialista em promoção à saúde, eu focava em criar programas e cada vez mais eu quero trazer essa minha experiência para vocês, porque eu enxergo como uma excelente oportunidade dentro da nutrição. A utilização, em vez de vender consulta avulsa, você criar um programa de atendimento, tá bom? Beijo, gente! Agora eu vou almoçar que eu tô com uma fominha danada. Beijo grande e eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!